Vamos lá, pessoal. Para o conteúdo de diferencial, a gente precisa entender, então, que diferencial é uma aplicação da derivada, né? Então, a gente vai usar a derivada como uma aplicação. O que acontece? Diferencial é quando a gente quer calcular uma variação sem precisar substituir os valores no ponto. Como que seria, né, calcular os valores no ponto, né? Se a gente tem dois pontos, x1 e x2, certo? E eles têm uma variação entre eles, certo? Então, o ΔX, né, diz qual é essa variação. Existe uma variação também para y. Então, se o meu x aumentou, o meu y pode aumentar ou diminuir, certo? E isso é ter um acréscimo, né? A gente verificar a variação das coisas. A gente pode, ao invés de calcular esse acréscimo, nós podemos fazer, né, o cálculo do diferencial de y para calcular, né, um valor muito próximo desse que nós temos aqui, substituindo os valores. Então, no caso aqui, né, quando nós calculamos os acréscimos, nós literalmente substituímos dois valores que a gente tem, certo? Na função que existe. A gente pode encontrar um valor muito próximo a esse, utilizando a diferencial, certo? Fazendo o quê? Fazendo apenas a derivada da função e substituindo aqui, né, o diferencial de x aqui, que é o ΔX que ele nos dá, certo? Nesse exemplo que eu trouxe aqui abaixo, eu trouxe, então, uma função que é 2x² menos 6x mais 5. Ele pede para calcular o valor do acréscimo do ΔY, o valor do diferencial do y e a diferença entre eles para a gente verificar se essa diferença é uma diferença muito grande ou não entre os valores, né? Para x igual a 3, então no ponto 3, sabendo que a variação do ΔX é de 0,01, ou seja, um centésimo, certo? Então, vamos fazer por partes aqui para a gente entender como a gente resolve esse tipo de exercício aqui, né? Então, primeiro, deu a função e pediu para calcular o acréscimo de ΔY, certo? Para a gente calcular o acréscimo de ΔY, a gente tem que vir aqui, ó. ΔY é o quê? F de x2 menos F de x1. Logo, a gente precisa definir quem é f de x2, quem é f de x1, e a gente só consegue definir isso se a gente sabe quem é x1 e x2. O nosso exercício deu o ponto inicial, certo? Então, x igual a 3 é o x1 nosso, certo? Então, x1 é 3. E a variação 0,1 aqui diz pra gente quanto vai ser o x2, né? Porque a variação é o quê? ΔX, né? O acréscimo de x é o quê? x2 menos x1. Então, aqui, ó, no lugar do ΔX, 0,01, x2 é o que a gente quer descobrir, menos o x1, que é 3. Passou o menos 3 para lá, né? Então, a gente vai ter x2 é igual a 3 mais 0,01, que dá 3,01. Óbvio que a gente substituiu aqui, mas saiba que você pode apenas, né, somar esse valor do acréscimo aqui no ponto x1 e a gente já tem isso aqui, tá? Fiz pela fórmula, mas você pode só somar o x1 mais o acréscimo e já tem o x2, certo? Bom, agora para calcular o ΔY, nós precisamos do f de x2 e nós precisamos do f de x1, certo? F de x ou y é a mesma coisa, né? Então, a gente vai calcular aqui f de x1, f de x1. No lugar de x, a gente coloca o valor de x1, que é 3. 2 vezes 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3 mais 5. Então, aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Primeiro, a gente resolve a potência, vezes 2, 18. 6 vezes 3, 18 também. Como tem o menos aqui, menos 18, mais 5. Então, o nosso f de x1 é 5, certo? E o f de x2? F de x2 substitui no lugar do x, né? A gente coloca
o 3,01. Então, 2 vezes 3,01 ao quadrado, menos 6 vezes 3,01, mais 5, certo? Aqui, então, ó, de novo, primeiro a gente faz a potência, você pode pegar até uma calculadora, né, para te ajudar nesse caso, que é um número chatinho, né? Então, 3,01 ao quadrado deu 9,0601 e depois a gente multiplica por 2, certo? Então, aqui nós temos 18,1202 menos negativo vezes positivo dá negativo, né? Então, 6 vezes 3, 3,01. 18,6 mais o 5. E aí, então, juntando tudo aqui, né? A gente vai ter o 18,1202 menos o 18,06 mais 5,0602. Para calcular o delta y, então, a gente pega o f de x2, que é esse aqui, né, o valor final, menos o f de x1. Então, para calcular delta y, vamos calcular aqui embaixo, 5,0602 menos 5 igual a 0,0602. Esse aqui foi o acréscimo que rolou, certo? Que aumentou, né? Realmente aconteceu um acréscimo quando a gente fez um acréscimo de 0,01, ou seja, de 1 centésimo no ponto X, certo? Então, quando a gente tem o ponto X aqui e faz um acréscimo nele, o acréscimo no Y é nesse tanto aqui, certo? O que a gente quer fazer com o diferencial? Nós não precisamos de nada disso, certo? No diferencial, a gente precisa, então, apenas da fórmula do diferencial aqui. Vamos ver se calculando por diferencial, a gente encontra um acréscimo próximo. O objetivo é a gente ter um acréscimo muito próximo a esse aqui, certo? Por diferencial, a gente precisa do quê, ó? A gente precisa calcular a derivada da função vezes o Δx. Δx ele já deu, né, pra gente aqui. Agora, a gente só precisa da derivada da função. Se a minha função é 2x ao quadrado menos 6x mais 5, a derivada dela é f' de x ou y de x, né, tanto faz. Aqui, 2, a gente separa o 2 porque ele tá multiplicando uma variável, tomba o 2 aqui, x elevado a 2 menos 1, menos, separa o 6 porque ele tá multiplicando uma variável e deriva só a variável, que é 1, derivada de x é 1, e a derivada de 5, 0. Portanto, aqui nós temos a função 4x menos 6 como derivada da função quadrática aqui, certo? Essa aqui é a nossa função, certo? E aqui a gente precisa pôr a derivada dela, por isso que a gente fez esse cálculo. Agora, para calcular o dy, que é o diferencial, a gente precisa substituir. Então, no lugar do f' de x, a gente coloca o 4x menos 6 vezes o Δx, certo? Escrevi desse jeito aqui pra gente enxergar uma coisa, ó. Tem duas parcelas aqui, né? Então, a gente precisa fechar no parênteses aqui. A gente precisa encontrar um valor numérico aqui. Então, o x precisa ser substituído. Esse x aqui tem que ser substituído por x1, certo? Então, esse x aqui tem que ser substituído por x1. Então, quem é o nosso x1? 3, certo? Então, aqui, ó, 4 vezes 3 menos 6, tudo isso dentro do parênteses, a gente vai resolver isso antes de multiplicar pelo Δx, que é 1 centésimo, certo? Então, aqui, 4 vezes 3, 12, menos 6, dá 6 vezes 1 centésimo, a gente tem 0,06 aqui, certo? Então, esse aqui é o valor que a gente falaria que é o valor estimado
do acréscimo que aconteceria caso a gente fizesse essa parte do acréscimo aqui, certo? E aí, será que o acréscimo é próximo? Como que a gente verifica se o acréscimo, né, é próximo do diferencial? A gente faz a diferença entre eles, que é a terceira coisa que ele tá pedindo aqui, certo? Então, a diferença entre eles é a gente fazer o ΔY menos o diferencial de y, certo? Então, é a gente fazer 0,0602 menos o 0,06, a gente vai ter uma diferença aqui de 0,002, 2 décimos de milésimos, uma diferença muito pequena entre o acréscimo real que aconteceu na hora que a gente fez uma mudança de 3 para 3,01 e o acréscimo, né, e o diferencial que a gente calculou aqui, estimando o valor desse acréscimo, né? Então, ao invés de fazer aqui as substituições, já que o nosso x é um x mais chatinho de substituir, a gente simplifica a função fazendo a derivada dela, né? Multiplica pelo acréscimo que a gente já tem, substitui só pelo ponto simples, e a gente encontra aqui o nosso diferencial da nossa função no ponto x igual a 3, beleza?